Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, a conversa é sobre criar filhos para o mundo. Não um mundo ideal, nem um mundo que a gente sonhou, mas um mundo real, cheio de mudanças, recomeços e escolhas difíceis. Para essa conversa, eu recebo a Fernanda Mendanha, mineira de Belo Horizonte, publicitária de formação, que há 13 anos decidiu recomeçar a vida em Montreal. Hoje a gente fala sobre o que é criar longe de casa, acompanhar os filhos enquanto se tornam quem são e se permitir mudar junto com eles. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi. Muito obrigada. Um grande prazer estar aqui, ser lembrada por você e poder colaborar, quem sabe, né? Dando alguma ideia, luz. Eu penso que através da história dos outros a gente consegue aprender muita coisa. Eu sou uma fã disso. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou buscar pessoas que andaram aquele mesmo caminho antes de mim, sabe? Eu acho que essa é uma escolha muito sábia. E a gente aprende muito. A história se repete muitas vezes, né? Então é muito bom. E parabéns pela iniciativa. Obrigada, Espero que esse podcast seja um sucesso. Obrigada, Fê. Estou muito feliz que você topou. E pra gente começar, eu queria saber como você gosta de se apresentar. Na verdade, eu vou até refazer a pergunta. Quem é você hoje? Quem é a Fernanda hoje? Ótimo, muito bom. Muito bom. Então, sabe que até para falar de mim hoje é algo complexo, porque realmente eu sou uma pessoa difícil de você determinar, encaixotar. Eu sou muito livre, algo que eu nunca negociei, né, minha liberdade. Então eu sou muito livre, eu transito muito entre profissões, estados de espírito e intensidades nas minhas tarefas. Mas hoje eu trabalho com jiu-jitsu, eu trabalho com massagem e sou tempo integral mãe, esposa, sogra, filha, irmã. Eu tento fazer do meu mundo, né? Você falou aí na introdução, não um mundo ideal. Para mim, eu não penso muito no mundo, eu penso no meu mundo. Eu tento fazer o meu mundo melhor, porque o meu mundo eu tenho acesso. Não tenho ao mundo. E acho que se a gente estiver cuidando do nosso mundinho, do nosso núcleo, da melhor forma, e a gente está fazendo bem feito. Então eu tento não escalonar muito assim na grande figura, no big picture. O que eu vou fazer no mundo? Quero fazer diferença no mundo? Eu quero fazer diferença no meu mundo. Então eu tenho muita responsabilidade com o meu mundinho, com o meu núcleo, em estar sempre, todos os dias, todas as noites, me deitando com a certeza de que eu dei o melhor de mim, no meu mundo, né? Então, as profissões, elas transitam, elas passam por mim, né? A Fernanda fica. Então, eu não me apego muito a isso não, a títulos, a funções. E onde eu estiver trabalhando ali, né, eu vou me adaptar àquilo ali, mas eu sei que é momentâneo. Eu tenho muito essa noção de transitoriedade das coisas. E aí fica fácil também, a gente não se apega, né? Sim, bom, uma boa ariana, né? Bem focada, não podemos esquecer. As duas aqui são arianas, a gente falava muito disso. E Fê, bom, você mãe, sogra, então vamos falar da Gabi e do André. Bom, eles já são aí, eles são grandes, você teve seus filhos ainda no Brasil, né? Eles não nasceram aqui no Canadá.
como que era a vida de vocês antes da imigração? Era outro mundo, completamente, porque eu no Brasil vivia aquela vida de classe média alta, sabe que você tem uma pessoa ali que vai te ajudar na comida e tem uma outra que ajuda com as crianças. Aí pra você ter uma ideia, eu tinha enfermeira que cobria o horário noturno da outra, entendeu? Sabe, era folguista, sabe, era outra, simplesmente eu tinha uma microempresa dentro da minha casa, né, a moça que me ajudava, que é muito minha amiga minha até hoje, tinha meu cartão de crédito, ia ao supermercado, falar o que eu queria de janta, sabe, eu lembro que eu dei um susto quando eu vim pro Canadá, que eu falei assim, gente, eu bebi água nesse copo, e se eu colocar ele aqui, nessa bancada, ele vai criar mofo e ele não vai sair daqui. Não tem ninguém para tirar esse copo daqui. E é um costume que a gente tem no Brasil, né? E aí você chega com filho ou sem filho, você já assusta. E sobretudo se você vem dessa rotina de uma vida que é muito regular no Brasil, né? De se ter ajudantes em casa, domésticos. E eu fazia parte desse grupo de pessoas que tem ajudantes em casa. Você tem um time em casa, você tem um time no trabalho. E, bom, óbvio que você faz pesquisa, você sabe que vai ser uma outra realidade, mas na hora que você chega, o choque é grande. O choque é bem grande. E aí já vim com as crianças, eles eram muito pequenos, né? O André tinha 3, e a gente chegou em março, ele fez 4 em maio, e a Gabi tinha 5. Então eram pequenos o suficiente para não entender direito o que estava acontecendo, sabe? E as pessoas falavam para mim, não preocupa, criança é muito fácil. O que para mim foi um péssimo conselho, porque nunca foi fácil. É rápido, mas não é fácil. A criança se adapta muito mais rápido que um adulto, mas não é fácil de jeito nenhum. Então eles têm um choque, né? Porque você joga eles ali no berçário, né? O garderie, daycare. E eles não sabem falar se estão com frio, se estão com fome, o que precisam. Como é que você vai dizer que isso é fácil? É rápido. Mas até que eles dominam o idioma, demora 6 meses, não 2 anos, igual um adulto, 3 anos ou mais. É muito mais rápido. Mas meus filhos sofreram de insônia quando chegaram aqui na adaptação. E foi muito assustador, porque eu vim com aquela ilusão de que seria fácil. E eu tô assim, onde que eu tô errando? Porque disseram que era fácil, então eu devo estar errando. Né? Para filho meu chegar a ter insônia. Então bate aquela culpa, aquela dúvida. Deu certo, né? Lá se vão 13 para 14 anos. E faria tudo de novo. Mas nunca foi fácil. E Fê, o que motivou vocês a saírem do Brasil? Porque, de certa forma, sim, vocês tinham uma vida muito confortável lá, né? O conforto de casa, com o time que você falou, né? No trabalho tudo redondo, tudo... Né? Aquela vida de classe média alta do Brasil, que tá tudo muito certo, muito redondo. Existem as questões socioeconômicas do Brasil que fazem muitas vezes a gente sair, violência, enfim. Mas teve algum motivo específico pra vocês deixarem meio que assim, o que tava funcionando pra se aventurar por aqui? Eu costumo dizer que raras vezes eu conheci alguém que veio pra cá por um motivo só, um motivo único. Eu acredito que é um conjunto de motivos, né? Mas eu tenho uma situação muito particular, que é o meu marido. Ele sempre quis morar fora do Brasil. Quando eu o conheci, eu não falava inglês direito, aquele inglês bem bobo, e ele tinha acabado de voltar de intercâmbio de Chicago. E ele falou assim para mim, eu já vou logo te falando, porque ele gostou de mim,
Eu fui a primeira namorada dele, ele falou para mim, namoro para casar, já era assim, um investimento, sabe? Eu não assustei, porque a gente também, como diz, né, a tal da Ariana, a gente sabe como a gente tá acostumado com as intensidades. Então não assustei não, mas ele já falou assim para mim, ó, eu não quero morar aqui. Então, a gente vai namorar em inglês. Porque você precisa aprender inglês, que a gente vai se casar e vai sair daqui. Aí eu falei, gente, mas como assim? Ele falou, te prometo que se for questão de vida ou morte, eu vou mudar para o português. E ele, samurai que é, ele não blefou, não brincou, e a gente namorou. Foi um ano inteirinho em inglês. Eu não conseguia me expressar direito, ele não tem problema, não tem pressa. E aí eu vi que o negócio era sério, eu comecei a investir mais em inglês. Daí eu sei que nós fomos, a ideia era morar na Califórnia, isso imagina, eu conheci ele em 2099, em 99, e quando foi o ano 2000, a gente foi para a Califórnia porque a gente queria fazer um intensivão de inglês comigo. Para minha surpresa, eu tinha estudado tanto que eu consegui ficar nivelada na mesma sala dele. E a gente foi fazer umas pesquisas de trabalho. Eu tinha conseguido, então, passar no processo seletivo para trabalhar no marketing do Citibank de São Francisco. E ele ia trabalhar com o César Grace, na região de São Francisco. Voltamos, que era para terminarmos nossa faculdade, juntar as malas e ir então para a Califórnia. E aconteceu o atentado de 11 de setembro. E aí, planos foram por água abaixo, fechou-se todas as fronteiras, não tem esse negócio de ir para os Estados Unidos. E aí a gente ficou no Brasil, só que ele nunca perdeu esse sonho no coração dele. Sabe? Frustrou e tal por um tempo. E quando a gente ficou sabendo novamente, que é uma história que até já contei até num outro podcast sobre essa história da gente ver que o Quebec estava recebendo pessoas, ele reacendeu essa chama no coração dele 10 anos depois. Eu falei, tá bom, vamos tentar. E eu achei que não ia dar muito certo, sabe? Eu nunca tinha pensado em vir para o Canadá, nem nada. E o processo de imigração através do Canadá era um processo que à época se fazia todo o Brasil e demorava aproximadamente uns 2 anos. Eu falei, gente, em 2 anos passa muita água debaixo dessa ponte. Vamos aplicar e vamos ver o que acontece. Quando eu apliquei, foi totalmente assim, no abrir uma outra porta, uma outra possibilidade. Jamais imaginei que nesses 2 anos a nossa vida fosse tomar uma reviravolta tão grande no âmbito profissional, que aquilo que seria só uma possibilidade se tornou para mim um objetivo, porque eu estava estressadíssima com o trabalho. E eu falei, bora então, você sempre quis isso, Rodrigo, eu também tô cheia de pepino aqui no trabalho, que eu tô a fim de, largar é tudo. E fomos, viemos, né? Então aqui. Foi assim, foi, quando a gente veio pra cá e quando a gente chegou realmente, eu falei, meu Deus, eu fiz isso. Né? Porque... Essa era a minha próxima pergunta, assim. Se você olhou algum dia e falou, meu Deus do céu, por que eu vim fazer aqui? Como que eu vim parar aqui? Que eu acho que quando a gente planeja, né, Fê, assim, todo o processo de imigração, sendo no Brasil, estando aqui, enfim, a gente nunca acha que vai acontecer. Quando acontece, a gente é aprovado, seja ou um visto ou uma cidadania, a gente fala, nossa, gente, tá acontecendo. E aí também cai uma ficha, né? E só imigrante sabe. Você fala, tá acontecendo, mas e agora, né? Aquela coisa meio que, meu Deus, tipo, teste de gravidez, você quer muito engravidar. Aí você pega o teste e fala, tá bom, mas queria mesmo, meu Deus do céu, e agora? Porque você se vê numa situação de assim, puta, tá acontecendo. Você se viu em algum momento nessa situação de assim, legal, esperamos 2 anos, mas estamos aqui. E aí, talvez vendo a dificuldade de seus filhos, a insônia dos seus filhos, você olhou e falou, meu Deus, eu não achei que ia ser assim, o que eu vim fazer aqui? Exatamente isso não, porque, como eu estava te dizendo, embora a vontade de migrar sempre tem existido por parte do Rodrigo, e embora quando a gente aplicou ao processo, tenha sido na expectativa de se abrir uma outra oportunidade, durante esses 2 anos, a minha vida, você não imagina, Gi, eu vivi um inferno no Brasil.
Eu falava pro Rodrigo assim, se o plano do Canadá não der certo, eu vou pro Uzbequistão, mas eu não fico aqui. Então, eu não tive essa fala, o que eu tô fazendo aqui, porque tudo o que eu queria era sair do Brasil. E assim, eu já estava dando graças a Deus que 2 anos atrás eu tinha entrado no processo. Eu mal sabia que a minha vida ia ficar tão de cabeça para baixo em 2 anos. Entendeu? Então, assim, foi realmente porque eu que creio falo, né? Porque Deus já sabia, ele já estava lá no futuro, eu não. Entendeu? Quando eu entrei no processo de migração, porque eu não podia jamais imaginar que naqueles 2 anos de processo, eu realmente vivi os piores anos da minha vida, naquele período. Então, quando eu cheguei para o Canadá, eu falei, meu Deus, eu tenho isso aqui tem que dar certo. Porque agora eu não tenho plano B, eu não quero voltar para o Brasil, eu não vou voltar para o Brasil. Isso aqui tem que dar certo. Então, eu acho que muito também do ter dado certo, veio do fato de eu ter chegado aqui e falado assim, isso aqui tem que dar certo, eu não volto para lá. Entendeu? Foram muitas decepções, é uma história para um outro podcast. Mas, assim, não, é uma história seríssima, muito, muito pesada que eu vivi e que eu realmente... Você sabe, assim, o Canadá foi para mim um renascimento. Um renascimento. Eu falei, isso aqui tem que dar certo. Então, eu olhava para os meus meninos, eles pequenininhos, eles falavam assim, eu falava assim para eles, vocês precisam ajudar a mamãe, que isso aqui tem que dar certo, é o melhor para nós. Entendeu? E aí, vocês precisam ajudar a mamãe, vocês precisam falar para a mamãe o que está acontecendo, porque se vocês me falarem, eu vou resolver. Se vocês não me falarem, eu não vou conseguir resolver. E tudo que eu quero é resolver todos os problemas para que isso aqui funcione. E aí a gente foi criando essa relação muito de confiança, de fala, de troca, porque eu falava para eles, falava assim, olha, aqui a gente não tem espaço, tem tempo, nem energia para queimar nas deduções, será que é isso? A gente tem que falar, a gente tem que escolher o caminho mais assertivo. O mais curto e o mais assertivo, porque isso aqui tem que dar certo. Então a gente trabalhou muito de time, sabe? Para fazer funcionar. Aí às vezes eles ficavam na casa de alguém porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso fazer uma coisa. Eu sei que não é o melhor, eu sei que vocês não querem isso, eu também não quero isso, mas é necessário. Então nós vamos fazer esse time aqui agora. E eles foram fantásticos, né? Mas houve muita conversa. Eu não deixava de comunicar com eles o que estava acontecendo, embora falasse sempre num linguajar apropriado para a idade, mas eles entendiam que eu nunca fingi para eles de que nada estava acontecendo. Entendeu? Eles entendiam que eu estava passando por uma situação, por um momento, e que, embora tudo estivesse no controle, aquilo estava exigindo muita energia de mim. Entendeu? E assim, é pesado isso para criança, gente, era o que eu tinha. Né? O Rodrigo trabalhou 7 dias por semana durante os primeiros 5 anos que a gente chegou aqui. E eu tinha que dar conta de 2 meninos sozinho, fazer francização. Francização não que eu não fiz, eu fiz francês direto na UDM, mas eu tinha que estudar francês, eu tinha que trabalhar, tinha que montar toda uma estrutura sozinha com 2 crianças, porque ele trabalhava 7 dias por semana. Eu saía com os meninos sozinha e o pessoal não conhecia o Rodrigo. Teve uma pessoa que falou para mim que achava que o Rodrigo era lenda, que era invenção da minha cabeça, porque eu não conhecia o Rodrigo. Eu, na época, para poder focar aqui, eu desativei todas as minhas mídias sociais, porque eu pensei que ao chegar aqui, se eu ficasse vendo coisa do Brasil, que aquilo ia mexer muito com o meu emocional. Então eu blindei. Eu falei, não quero ver o que está acontecendo no Brasil. Não quero saber o que está acontecendo lá. E desativei todas as minhas mídias sociais. Então as pessoas não tinham como sair nas mídias sociais para buscar e ver uma foto minha de família, que eu não tinha mídia social. Então eu olhava, que mulher é essa que não tem mídia social, que o marido nunca aparece, entendeu? E aí, a louca! A louca! Aí o Rodrigo era o marciano, sabe? Que o povo não conhecia, não acreditava. Isso até hoje é piada interna, sabe? E Vê, eu ia chegar nesse ponto, na questão emocional, né? Como foi pra você segurar esse emocional, tanto dos seus filhos que estavam passando por dificuldades
insônia, adaptação, quanto você, né? Porque quando a gente migra, a gente segura a barra dos nossos filhos como mãe, mas existe o nosso emocional, a gente como mulher, né, dentro da gente. Como que foi pra você, assim, lidar com tudo isso? Você chorava, aquela coisa, né? A gente entra na travesseira e chora e fala, meu Deus, que dia pesado. Ou você também nem tinha muito tempo pra pensar sobre isso, assim, foi no automático porque tinha que dar certo, como você disse. Tinha que dar certo. E aí eu tenho uma tia que migrou antes de mim, e a história dela, ela foi para os Estados Unidos, foi naquela toada da galera que cruza a fronteira, sabe? E essa tia minha sempre foi muito próxima a mim. É engraçado que ela saiu do Brasil, eu tinha 8 anos. Mais uma coisa, né? Porque veja bem, como que eu consegui manter relação com ela? Ninguém mais, das primas eu sou a que mais tenho relação com ela. E eu sempre fiz questão, parecia que eu já... Algo na vida já falava assim, um dia você e ela vão ficar muito próximas na mesma situação. E eu sei que a gente sempre teve uma relação muito linda. Ela, inclusive, é a pessoa que mora na Califórnia, para onde eu quis ir com o Rodrigo, quando a gente começou a namorar. Que eu falei que a gente foi lá fazer o curso, e depois a gente acabou não indo por causa do 11 de setembro. Mas, enfim, essa minha tia falava assim para mim, Fernanda, aqui é o lugar que a gente chora e a mãe não escuta. Adianta não. Faz assim, chora debaixo de chuveiro, que você já aproveita e lava o rosto. E ela me dava as real, sabe? Ela me dava as real. E eu entendi que não era fácil para ninguém. Terapia, literalmente, é ter a pia. Lava a louça. Entendeu? Na hora de dormir, eu dormia tão pouco, que eu me lembro que durante muitos anos, para conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer, eu ia dormir, já tinha passado meia-noite, e 6:30 da manhã eu estava acordando. Então eu fiquei dormindo muito poucas horas de sono por muitos anos. Eu não lembro quando foi que eu comecei a regularizar meu sono para ter uma quantidade decente de hora de sono. Mas eu lembro que até que você põe as crianças para dormir, aí que você vai fazer a comida do dia seguinte, que você vai fazer tudo que você tem que fazer, que você organizar. Quando você vê lavar roupa, arrumar a casa, não sei o que. Eu penso de verdade, eu que tenho curiosidade de perguntar para as pessoas que não saem do Brasil na condição que eu saí, o que faz elas ficarem aqui? Porque eu só não voltei porque não era uma opção. Entendeu? E aí eu fico pensando, para que tem opção? O que faz a pessoa querer ficar aqui? Porque é luta demais. Então, assim, é uma curiosidade que eu tenho, não foi o meu caso. Hoje poderia ser. Então, hoje eu já perdi, assim, perdi o elo que ligava, entendeu? Então, assim, pra você ter uma ideia, minha filha foi pro Brasil ano passado, meu marido e meu filho foram esse ano, e eu não fui, eu não tenho vontade de ir. Eu amo o Brasil, mas eu tenho minhas mágoas, entendeu? Foi muito, muito pesado o que eu vivi. Mas aí é isso, eu só sei que eu não sei se eu passaria por tudo isso se fosse opcional. Não sei, é uma coisa que jamais saberei. Só sei que para mim não era opção, tinha que dar certo. E não foi fácil de jeito nenhum. Para as minhas crianças não foi fácil, mas foi rápido. Para mim não foi fácil e foi muito longo. Foi demorar demais. Sabe? Uhum. Enfim. E, bom, a Gabi é lutadora de jiu-jitsu, atleta integral. O André quer ser criminologista, que também não é uma área super comum, né? Você acredita que a liberdade, a gente falando aqui da liberdade, você acredita que essa liberdade que o Canadá oferece, de muitos, né, jeitos e formas, deixaram eles meio que assim moldar a possibilidade de serem livres, de escolher a Gabi. Não sei se no Brasil ela teria feito isso full time, integral. Não sei se o André no Brasil teria escolhido essa carreira. Não sei, né? É um ponto de congregação. Mas assim, talvez considerando a falta de liberdade, a pressão da sociedade de ter uma carreira tradicional e tudo mais, talvez não teria sido dessa forma que tá acontecendo na sua casa, né? Então, falando dessa liberdade, você acha que ter mudado do país, estar no Canadá, ter conseguido essa rede de ter que dar certo e essa confiança que você tem, essa relação linda que você tem com seus filhos, abriu a possibilidade
do mundo pra eles. Ó, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. 100%. É isso. 100%. Eu falo realmente, falei, olha, eu vim para um lugar onde eu não me preocupo em deixar para vocês casa própria. Eu quero deixar asa própria. Entendeu? Eu quero que vocês voem. Porque realmente aqui eu recomecei, como eu te disse, de menos de zero. E é possível e funciona. Eu não sei se eu teria, sabe, como eu teria feito isso no Brasil. Agora, sem querer ficar realmente fazendo só a comparação, mas eu vou falar daqui. O que acontece aqui é que o brasileiro, no dia mais fraco dele aqui, ele dá de 10 no local. Porque a nossa energia, a nossa forma de trabalho, então a gente, no dia preguiçoso nosso aqui, a gente está rendendo mais. Então, aí, se você ensina a pessoa a ser disciplinada, a ser trabalhadora, a ter garra, a ter gana, a correr atrás, a pegar realmente, sabe, no chifre do boi, não tem como dar errado. Tem que errar muito para dar errado. E aí eu falo com eles, olha, você sabe por que eu não me preocupo? Porque aqui vocês podem recomeçar quantas vezes vocês quiserem. E na área que vocês quiserem. Então vocês podem experimentar. Eu espero que vocês sejam assertivos o quanto antes, porque isso traz menos sofrimento, menos angústia. Mas eu já mudei de carreira quantas vezes na vida, gente? Quem sou eu? A Gabriela me parece estar muito certa do que quer e não ter outra opção de vida. Sabe? Agora o André, ele teve algumas opções, ficou lá e de repente escolheu pela criminologia, mas eu não tenho certeza que isso é o que ele vai querer fazer. Por longo prazo, não sei, porque eu percebi que ele tinha umas opções muito nada a ver uma coisa com a outra, meio desconexa, sabe? Então, eu falei, cara, faz o seguinte, faz aquilo que você quiser fazer, se não for, você começa de novo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Entendeu? Então, eu ensino eles muito mais a estarem se questionando por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, sabe? O que motiva eles todo dia e tá sempre o dia inteiro buscando dormir, sabendo, eu dei o melhor de mim. Que é a pergunta que eu faço muito dentro de casa. As pessoas perguntam, como é que você faz para os meninos serem tão, assim, comprometidos? Porque às vezes eles me entregam alguma coisa que eu sei que eles podiam ter feito melhor, porque eu conheço eles. Aí eu viro e falo assim, isso aqui é o seu melhor mesmo? Se você tá me dizendo, você me deu o seu melhor com isso aqui, tá, parabéns. Só o que eu busco de você é que você me deu o melhor de você. Entendeu? Mas é porque eu te conheço. Aí vai lá, dedica mais um pouco, vê uma coisa muito melhor, entendeu? Eu falo, pronto, é sobre isso aqui que eu tava falando. Isso aqui é o seu melhor. Então, independente do que você for fazer, busque dar o seu melhor, faça com carinho, com zelo, com capricho. Entendeu? Aí não dá errado. Aí qualquer coisa você vai fazer, qualquer coisa. Aí é simples assim, por exemplo, foi convidado para uma festa de aniversário de um amigo. Você vai comprar um presente? Dê o seu melhor. O que essa pessoa quer ganhar? O que você acha? Dedica, vai fazer, faz direito. Entendeu? Sabe? O que será que essa pessoa vai ficar feliz em ganhar? Para não só ali, passa ali, pega um cartador, né, um gift card e vai embora. Não que isso seja um problema, porque às vezes você não sabe nada sobre a pessoa. Mas às vezes é uma pessoa que é amiga. Aí você vai investir um tempo para ir lá e comprar alguma coisa para aquela pessoa que faça sentido. Então, qualquer coisa, você vai comprar um presente ou você vai fazer um dever de casa. A gente sabe quando você põe coração na coisa, entendeu? E aí, em coisas absolutamente diferentes. Então, o tempo inteiro, eu tô falando com eles, põe o coração de vocês, que não importa se você vai ser atleta de jiu-jitsu, se você vai ser criminologista, se você vai fazer faxina, se você vai ser massoterapeuta, não importa o que você vai fazer. E é por isso que tudo que a gente faz dá certo. Porque essa intencionalidade de dar o seu melhor todos os dias. E não de eu tô rolando a bola, é mais um dia, faz girar. Entendeu? Não é sobre fazer girar. É sobre fazer com que cada dia conte. Sabe? Então, assim, Fernanda, isso é muito exaustivo. Eu falei,
quer descansar, morre. Que aí você dorme e descansa. Aí eu sou bruta, sabe? Você me conhece. Pô, eu não tô na hora de descansar, eu quero viver. Sabe? Eu quero viver bem. Não tem menor condição de eu desperdiçar um dia meu. Um dia vale muita coisa. Então, você tem troca de energia, uma pessoa troca o seu caminho. A pessoa cruza o teu caminho, ela quer conversar com você. Eu estou aqui com você agora conversando sobre isso. Eu estou aqui dando o melhor de mim. Então, não importa. E isso não te garante sucesso. Mas isso te garante, com certeza absoluta, de que você pode fazer coisas incríveis. Sem se comparar com ninguém, entendeu? Porque às vezes a gente vai dar o melhor da gente e não vai funcionar. Quem me dera isso pudesse ser a única receita de sucesso. Não é, são vários fatores. Sabe? Mas isso realmente, a mediocridade me espanta muito, sabe? Eu tenho receio, eu tenho repulsa de coisa medíocre. E aí eu falo com meus meninos, eu falo assim, seja frio ou seja quente, não seja morno que eu vomito, não é sobre isso? Mediano, alguém que é mediano vem de medíocre. Eu não quero nada mediano. Não é por aí. Então vocês vão fazer o melhor de vocês o tempo inteiro. Então, o pessoal pergunta, como que faz para os seus filhos fazerem jiu-jitsu, por exemplo? Que o Rodrigo o tempo inteiro falava com eles assim, vocês não são obrigados a fazer. Mas se vocês entrarem no tatame, vocês vão dar exemplo e dar o melhor de vocês. Mas se não for para entrar no meu tatame, para dar exemplo para ser o melhor de vocês, porque vocês são meus filhos, vocês não precisam entrar e eu não quero que entrem. Entendeu? Então eles entendiam que se era para entrar, eles tinham que dar o melhor deles. Obviamente, se você entra num tatame dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, dando o seu melhor, o que vai acontecer com você? Você vai ficar bom demais. É natural. Entendeu? Isso é quase que equação matemática. Né? E aí a gente fala lá em casa, vai fazer criminologia? Cara, pode fazer o que você quiser. Se você for criminologista, você vai ser o melhor criminologista que você puder ser. Eu escrevi uma vez sobre maternidade, um texto no Facebook, que eu não me lembro quando foi, mas é mais ou menos isso que eu penso, sabe? Que foi assim, um texto, falava que eu entendi a maternidade mais ou menos assim, é como se eu recebesse uma caixinha com uma semente dentro. Imagine que todas as sementes, todas as árvores tivessem o mesmo formato e que pela semente você não conseguisse diferenciar o que é o que. Mas você tinha que plantar para saber o que ia dar. E à medida que aquilo fosse crescendo, você ia falar, olha, a minha é uma macieira. Aí a outra olha, o meu é um ipê. Aí o outro olha e fala assim, o meu é um pinheiro. Você nunca sabe, você tem que cuidar e ver o que vai dar aquilo. Você não transforma uma macieira num ipê, você não transforma um ipê num pinheiro. Eles já nascem com a essência deles. O que cabe a nós é que, por exemplo, como mãe, e ali cuidando, eu vou fazer que, sendo uma macieira, vai dar as melhores maçãs possíveis. Sendo um ipê, vai ser o mais lindo e florido da cidade. Sendo um pinheiro, vai ser o mais alto e frondoso e linda árvore de Natal. E aí, mais ou menos sobre isso, que a gente não consegue moldar muita criança, fazer um virar o outro. Mas naquilo que eles nasceram para ser, eles vão ser o melhor que eles puderem ser. E a gente tem que ficar ali nos primeiros anos, muito de perto, para poder ir tateando. Isso aqui é bom nisso, isso aqui é bom naquilo outro, aquilo é... Então, é o meu jeito de ver as coisas assim, sabe? É ok, vai dar o melhor de você, cara. Vai lá e faz as melhores maçãs. É só isso. Agora eu não vou ficar chateado porque eu queria um ipê e veio a macieira. Caramba, que ignorância. Entendeu? A gente tem que cuidar para poder não dar os fungos, para ficar bem, para ficar tranquilo, para não vir um doido e não cortar para fazer
lenha, aquelas coisas, né? Coisa de mãe, que a gente vai e fica cuidando também. Mas é mais ou menos sobre isso, sabe? Então eu sei que eles são extremamente diferentes e têm escolhido caminhos absolutamente atípicos. Mas eu não temo. Em nenhum momento eu temo, de forma nenhuma. Acho até muito original, acho empolgante, quero saber o que vai dar no final da história, entendeu? Acho excitante esses caminhos bem inusitados, mas eu realmente acho que essa possibilidade de escolher caminhos tão inusitados se dão por estarem num lugar onde recomeçar é possível. Porque você não investiria tanto para fazer algo tão incerto, tão novo, se você não tivesse tanta possibilidade de recomeçar. Aqui você recomeça assim, ó. Em qualquer momento, em qualquer época da vida, você consegue recomeçar. Eu acho que é um grande local para recomeço. Eu não vim para cá pensando em recomeçar, porque quando eu falei para você que a gente começou o processo de vir, eu não sabia que as coisas iam acontecer na minha vida como aconteceram. Mas eu não acredito em acaso, eu acredito realmente em Deus desse. Eu vou falar assim, Deus sabia que eu acho que eu vim para os lugares mais propícios para se recomeçar de formas inusitadas. E acabei virando eu mesma esse exemplo que eu uso para eles. Eu falo assim, não tenham medo, se vocês derem o melhor de si, qualquer caminho chega em algum lugar legal. Entendeu? Você falou, bom, você claramente criou seus filhos para o mundo, né? Você falou, não quero dar casa própria, eu quero dar asa própria. Mas o sentimento aqui falando com você é que você saiu também desse... Você também se deu asa própria, né? A gente é criado no Brasil dentro de uma estrutura e seria muito fácil para você vir com essa estrutura e manter essa estrutura e pensar da mesma forma. Conversando com você agora... É muito claro que a liberdade do Canadá, a escolha, o recomeçar, te afetou muito como pessoa. Não só como mãe, claramente você passou isso para os seus filhos, mas eu queria que você comentasse o quanto isso te mudou profundamente, né? Você sair da bolha do Brasil para vir para cá, o quanto isso também, não vou falar criou para o mundo, né? Porque eu já estava criada, mas te abriu para o mundo. De alguma forma. Eu tenho a impressão que eu morri e nasci de novo na mesma vida. Aquela história de reencarnar na mesma vida, sabe? Porque eu não tenho muita conexão com aquilo que eu já fui um dia. Na realidade, a sensação... Fazendo uma analogia, porque eu gosto muito desse negócio de analogia, porque aprendo muito, até o próprio evangelho, né? Jesus faz as analogias, as parábolas para poder explicar as coisas, e eu sinto que faz mais sentido quando eu explico assim também. A base é a mesma, os valores são os mesmos, embora eu tenha mudado muito, mas é como se você tivesse pegado o mesmo terreno e tivesse demolido uma casa e construído outra, entendeu? O terreno é o mesmo, ou seja, ali o solo é o mesmo, sabe? Eu não sou uma pessoa que fala assim, eu mudei tanto, os meus valores são os mesmos. A parte mais importante de mim, que é a minha essência, ela realmente permaneceu a mesma. Eu acho que só se edificou mais e fortaleceu mais no sentido que eu pude ver que, independente das circunstâncias, eu mantenho os meus valores intactos e negociáveis. Entendeu? Você falou, né, da questão de eu me banco, mas também tem um preço. Tudo a gente vai ter que pagar o preço. A gente se bancar sozinha tem um preço. A gente não se bancar sozinha tem um preço. A gente não se reinventar tem um preço. Tudo tem um preço. E pensando nesse cenário, pra gente terminar aqui, se você pudesse dar um conselho pra uma mãe que talvez esteja passando exatamente pelo que você passou há 13 anos atrás. Chegando aí com os filhos pequenos. Eu acho que é um contexto diferente quando a pessoa já tem filho aqui. Mas chegando aí com os filhos pequenos ou até que já são um pouco adolescentes. O que você diria pra essa mãe que está aí também se reencontrando, como a gente falou tanto aqui. E tá tentando ajudar os filhos emocionalmente, se ajudar emocionalmente. Me diga aí um conselho.
Hoje, eu acho que quando a gente corta os nossos laços com os familiares, os laços de casa se fortalecem muito. E a gente precisa entender que o nosso papel na vida dos filhos se torna muito mais intenso e importante do que ele já é naturalmente no Brasil. Com o advento de ter pai perto, uma avó, uma tia, uma madrinha, a gente acaba sendo tudo isso para a criança. E a gente tem que ter vários chapéus, porque a gente vai... A avó que mima não veio. A madrinha que mima não veio. A tia que mima não veio. Só veio a educadora. Cadê aquela pessoa que mima? Ela não veio. E a criança precisa de um... você está falando de mimar a criança? Sim. A criança precisa de momentos em que ela é afagada, que ela é mimada. Também isso faz parte de uma criação saudável. Sabe? Eu na minha casa tenho 4 bichos. Tem cachorro, gato e 2 coelhos. Porque eu entendi que os meus filhos tinham carência afetiva. Eu não tinha os primos, não tem muita coisa, sabe? Não tem. Tem bagunça dentro de casa. Para mim, isso foi algo que foi uma epifânia que eu tive. Porque, sabe aquela muvuca de casa, de família, de gente, de primo? E eu posso estar errada nisso, mas eu senti isso. Então eu percebo que a gente quer ser muito dura com as crianças para dar acontecer, você tem que dar o seu melhor, e eu cobro isso muito dos meus filhos, mas eu sempre busco que no meu dia eu tenha tido, assim, um tempo, seja 15 minutos, seja 30 minutos, que é um momento de afago, que é o de carinho, que é o de beijo, que é o de aperto, independente de quão grandes estejam, sabe? Então, assim, sabe esses momentos, assim, gostosos, porque senão fica só a parte general, a parte de cobrança, e toma banho, e corta a unha, faz dever, não sei o quê. Cadê a pessoa que vai vir fazer a parte da avó? E a gente vai ter que começar a fazer essas trocas de chapéu na gente mesmo. E isso exige demais uma disciplina da nossa parte, porque você tem que transitar, sabe? Entre vários chapéus, várias funções. Mas não foi a escolha que a gente fez? Então, ter essa consciência, porque a gente quer muito que os filhos fiquem bem, que os filhos performem, que os filhos tenham educação, e tá certo isso. Mas eu não, da mesma forma que eu não negocio a liberdade e a questão de você ter o livre-arbítrio, eu não negocio saúde emocional. A performance não passa em cima de saúde emocional, mas é nunca. Nunca. Então, meu filho tá assim, você vê que tá esgotado, que tem alguma coisa acontecendo. Cara, não vai na escola hoje, fica em casa, vou assistir um filme aqui no edredom. Porque isso é importante demais. E a gente está muito perto o tempo inteiro, geralmente a gente não enxerga quem está do outro lado da mesa. Porque fica banalizado, quando a gente vê a mesma paisagem o dia inteiro, ainda por mais linda que seja, a gente nem admira. Né? Eu, para poder ir do meu trabalho para minha casa, eu cruzo 5 cartões postais na 132 aqui. Eu vejo cassino, eu vejo o Mont Royal, eu vejo o Parque Olímpico, eu vejo a Biosfera, eu vejo um monte de coisa linda. Tem dia que eu nem olho mais. No começo eu ia virando a cabeça para ver esses lugares. Olha, esse é cartão postal de Montreal. Então, não importa quão bonito seja, a gente se acostuma com a paisagem. Então, a gente acostuma com o filho da gente. Essa questão do costume é um terreno muito perigoso. Por isso que a gente tem que sempre ser intencional, sabe? Eu falo assim, que tá comunicando o tempo inteiro, que eu falava para os meus filhos, a gente comunica muito, o que está acontecendo, o que você quer. E a gente tem esse hábito de
de ajustar expectativas, o que está precisando, porque senão a gente cai no costume, não se consulta, e a gente não trouxe essas outras pessoas. Bom, eu estou falando de mim, tem gente que eu sei que está aqui, que tem os pais aqui, que tem mais família aqui, mas quem não está e que está só sozinho, como eu, estou com meu marido, com meus filhos, eu não tenho familiares aqui, eu percebo que eu tenho que fazer esse papel também, sabe? E que eu não posso deixar isso para as minhas amigas, porque as minhas amigas também não estão lembrando de mimar nem os filhos dela, vão mimar os meus. Porque tá todo mundo aqui no Deus nos acuda, fazendo o melhor de si, não? Então eu faço, o que você quer comer, o que não sei o que você gosta, sabe? Dia de aniversário, eu torno aquilo a coisa mais importante do ano. Porque cadê aquelas pessoas que eles queriam ser abraçados, elas não estão aqui? Entendeu? Então, para mim, é quase que feriado. Essa criança vai se sentir altamente especial. Eu fiz durante muitos anos dos meus meninos, quando eles eram ainda crianças, eu fazia o aniversário deles de uma forma assim, combinava com a família, entrava dentro do quarto, todo mundo num vídeo, para cantar parabéns. Eu lembro que os dois, quando fizeram 10 anos, eu queria que eles se sentissem como, lembra, não sei se você... Eu acho que você não foi dessa época que a Xuxa sentava em cima de uma pilha de cartas escritas. Os dois, eu fiquei meses antes coletando carta à mão de gente para eles. Então, aí no dia do aniversário de 10 anos, eles receberam um baú cheio de cartas para abrir de todo mundo, sabe? De vários lugares. E fazer as coisas assim, bem carinhosas. Então, assim, esses detalhes. Vamos comprar uma roupa de cama, que é onde a gente dorme, branca. E aí, quando a visita da titia, da vovó vier, vamos desenhar junto a estampa. Pra gente dormir junto. Entendeu? Então, começar a construir esse tipo de coisa que é muito mais significativo do que dar um presente assado, que é o que a gente tem muito na nossa sociedade brasileira. O presente tem que ser caro. Então a gente aprende a fazer as experiências, porque você percebe quando você tem que reduzir sua vida em poucas malas para emigrar, que o que fica são experiências. E você então muda completamente o valor das coisas. Por mais que você já tivesse a cabeça no lugar, aquilo toma ainda uma outra proporção ainda mais clara na tua cabeça, o quanto a experiência é só aquilo que você carrega, só cabe no coração. E a imigração de fato traz isso para a realidade, é você ter que desfazer de tudo e só carregar o que cabe dentro de você, basicamente. E aí quando você vive isso, você fala, gente, olha que eu estou fazendo a viagem só mudando de país. E quando eu fizer uma viagem daqui para o Celestial, o que eu vou carregar comigo de fato? O que importa mesmo? E aí você quer encher a sua mala dessas coisas que você sabe que você vai carregar. Independente se a imigração for terreno ou não. E aí você fala, ok, é nesse tipo de coisa que eu vou investir minha energia. Então, assim, independente, a criança nasceu aqui ou não nasceu aqui, nós somos imigrantes e chances são que nossos filhos também imigrem em algum momento. E eles vão carregar com eles o que eles tiverem dentro deles. Então, conseguir ensinar isso para eles, que isso é o que importa no dia a dia, sabe? Isso aqui que nós vamos fazer hoje, você vai ficar na sua memória e para onde você for, você vai levar. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge.
A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!